7 espadachins ninja da névoa. Era uma organização composta pelos maiores shinobi Pueno-lamas de sua geração que a Vila da Névoa pôde produzir. Só podia haver 7 membros por mês, daí o nome. As espadas dos 7 espadachins são passadas de geração em geração. Já era do primeiro Mizukage. Eles são considerados lamas místicas e juntos, os 7 espadachins são capazes de derrubar uma nação inteira, considerados os shinobis mais fortes da vila atrás do Mizukage, diz a lenda. Bem, o que sabemos sobre eles? Algum tempo depois da Terceira Guerra Mundial Shinobi, os 7 espadachins da época, Fubuki, Jinin, Yoshimaru, Raiga, Juzo e 2 outros, encurralaram o time de Konoha. A equipe foi resgatada por Might Dui, o pai do Might Gai, que lutou contra todos os 7 usando a formação liberada dos 8 portões. No mangá, apenas Fubuki sobreviveu, porém no anime, Juzo e Raiga também sobreviveram junto com ele. Juzo, o qual foi morto posteriormente pelo o quarto Mizukage, e Raiga nos episódios finais de Naruto clássico. A formação do grupo mudou nos anos seguintes. Mangetsu Hosoki juntou o qual dominou todas as 7 espadas, e Fubuki foi morto e substituído por seu subordinado, Kizami Hoshigaki. Os membros restantes do grupo começaram a morrer, como no caso de Mangetsu, ou se tornaram no Kenin e levaram suas espadas com eles, como nos casos de Kizami e Zabuzamomushi, bem como Juzo e Raiga no anime. Na época da Quarta Guerra Mundial Shinobi, apenas Hirame Kaiga-rei, o primeiro japonês, sendo mais direta às espadas gêmeas, empunhado por Chojuro, permanecendo na posse de Kiri. A geração mais forte dos 7 espadachins foi posteriormente reencarnada para lutar pela Katsubi durante a Quarta Guerra Mundial Shinobi. 5 dos espadachins foram reunidos com suas antigas espadas, que eles usaram na batalha contra a Terceira Divisão das Forças Aliadas Shinobi. Embora a Terceira Divisão tenha sofrido inúmeras baixas, eles conseguiram selar todos os 7 espadachins no segundo dia de guerra. No anime, as 6 espadas restantes voltaram para a posse de Kiri, incluindo Kobiri Bosho de Kakashi, a espada decapitadora, Tamerada, a espada gigante, tomada por Kilebi, e Kiba, as espadas relâmpago que estavam em posse de Omoi. Como tal, a unidade foi restabelecida, com Chojuro escolhendo pessoalmente Kagura Karatachi para substituir sua posição. Agora vamos às espadas. A primeira delas é a Hirame Karei. Ela é uma espada enfaixada de cabo duplo que é capaz de armazenar e emitir o chakra do usuário, que pode assumir várias formas. Também é chamada de espada gêmea. A arma em si apresenta uma enorme lâmina larga e plana, com 2 recortes perto de sua base, criando uma espécie de guarda, e 2 alças ligadas entre si por um pequeno cabo, dando a ela o título de espada gêmea. Os 2 buracos na ponta da lâmina são capazes de emitir chakra, e pode aparentemente ser usado para formar várias armas, incluindo um martelo ou uma longa espada. O tamanho da arma resultante parece depender da quantidade de chakra armazenado, o que significa que quanto mais chakra, maior é a arma. No entanto, independentemente das dimensões da arma, a emissão de chakra ocorrerá com velocidade espantosa. Presume-se que na geração anterior, Mangetsu Hosoki fosse o proprietário dela, como ele foi um dos únicos que não se vê com a espada como os outros médicos quando foi ressuscitado por Kabuto, dado que Fubuki Tsukasa era o proprietário anterior da Samerrada e sua espada está na posse de Kleibi. Só a Hirame Karei permaneceu reclamada. Os usuários conhecidos dela foram Chojuro, Mangetsu Hosoki e esse outro cara aqui. A segunda espada é a Kabutoari, uma espada que consiste em um machado de um lado e um martelo unidos por um pedaço de corrente, de ser capaz de esmagar toda e qualquer defesa. Também é chamada de a espada esmagadora. O único usuário conhecido dela foi Jinin Akebino. A terceira espada, Kiba. Apesar dela ter o mesmo nome do personagem Kiba de Konoha, eles não têm nenhuma relação. Kiba é, mas também conhecida como espadas gêmeas embutidas de raios que aumentam seu poder de corte. Dizem que as espadas mais afiadas já forjadas, elas também são chamadas de espadas do trovão. A espada dupla e sua característica mais notável é uma saliência para cima, curvado perto da extremidade de um lado da lâmina e o outro perto da base do outro lado da lâmina. Em cada uma delas foram embutidas de relâmpagos, mostrando poder de corte maior de formas semelhantes às vibrações de alta frequência de relâmpago, baseada em fluxo de chakra. É essa capacidade que resultou no nome Espadas Relâmpago, que está sendo reivindicado como as maiores espadas na existência. Os usuários conhecidos dela foram Ameyuri, Ringo e Raiga Kurosuke. Quarta espada, Kubiri Bosho. Esse aí, a espada de Zabuza. É uma espada gigante com aparência de faca de açougueiro. O portador pode usar o semicírculo na lâmina para decapitar a cabeça de um oponente, daí o nome. A espada tem a capacidade de se regenerar usando o ferro absorvido
do sangue daqueles que ela corta. Também é chamado de a espada decapitadora. No mangá, o Geass simplesmente pega a lâmina no túmulo, mas no anime, algum tempo após a morte de Zabuza, a espada foi roubada por Dezen, um chefão do crime que perdeu muitos alvos para a lâmina. Ela foi mantida como troféu usada por um dos guardas até que Suigetsu tomou a força. Os usuários conhecidos dela foram Yuzubiwa, Suigetsu Houzou e o infame Kazumomoshi. Quinta espada, a Nuibari. Ela é uma espada em forma de agulha com um fio longo e fino que se assemelha a um fio preso a ela, que pode ser usada para perfurar inimigos e costurá-los em feixes humanas. Também é chamada de a espada longa. Essa espada dita possui a capacidade de furar tudo e unir, demonstrado por meio de sua capacidade de penetrar facilmente alvos múltiplos em um único golpe e depois, literalmente, bloqueá-los simplesmente usando o fio. Um usuário capaz pode até mesmo jogar a espada com a intenção de perfurar vários inimigos, ao invés de pegar a agulha no outro lado e repetir o processo em diferentes ângulos, a fim de criar pontos de cadáveres com o fio passando por tudo, efetivamente criando fileiras de corpos em vários pontos ao longo do comprimento do fio. O fio de aço que acompanha a arma é, na verdade, uma espécie de fio de chakra, criado a partir do chakra do portador, que permite ao usuário que possa criar quilômetros de tensão do fio para criar armadilhas e restringir o seu uso, o seu alvo, ou preencher o chakra e técnicas de suas vítimas. Porém, quanto maior a necessidade do uso dos fios, o gasto de chakra será maior que o normal. O único usuário conhecido dela foi Kushimaru Koriari, esse nome. E temos a mais terrível das 7 lâminas, a Kamehameha. Ela tem uma aparência de faca gigante coberta por escamas de tubarão. É uma arma viva e tem capacidade de comer chakra. Também é chamada de a espada gigante. Embora na maior parte envolta por ataduras, a construção do Kamehameha é atípica na medida em que a lâmina real é constituída a partir de uma série de escalas de execução virada para baixo, ao longo da totalidade do seu comprimento, até ao seu máximo, na base do qual está um pequeno crânio. A Kamehameha cresce na proporção da quantidade de chakra que absorve, fazendo com que suas campos se tornem tão longas que elas finalmente lembram barbatanas de tubarão e sua boca, situada na ponta da lâmina, se tornam ainda mais visíveis. Mantendo essa Kamehameha enrolada em ataduras aparentemente ajuda a inibir esse crescimento até um certo ponto. A Kamehameha é única por ser uma arma sensível que nos ganha a nutrição do chakra dos outros, e como tal, a lâmina fica mais feliz quando cheia um chakra que possui tanto com um sabor característico agradável. No entanto, ela não mostrou desagrado para com a natureza do chakra de fogo, afirmando que, de acordo com Killer Bee, é muito quente. Sendo capaz de ter pensamento consciente, a Kamehameha escolheu seu próprio usuário, um processo exclusivo que muitas vezes resultou com ela pensado como notoriamente existente. Como a lâmina é feita de escamas, ela inflige danos através de retalhamento ou raspagem em que entra em contato, ao invés de apenas cortar o objeto em questão. Esse efeito é semelhante ao descolamento da pele de um tubarão, daí o nome da espada. Embora normalmente permaneça rígida, o cabo do Kamehameha é capaz de riscar e dobrar, em larga medida permitindo a arma a ser usada como mangual. Embora a habilidade de absorver chakra é útil para derrotar oponentes, é também beneficente ao utilizador. A Kamehameha tem capacidade de transferir o chakra que absorveu para o portador por parcialmente fluidificar com ele, para que possa ser usado tanto para regenerar lesões ou repor suas reservas de chakra. Isso faz com que o usuário dessa espada seja extremamente difícil de derrotar. No entanto, o portador como Kizami pode tomar essa fusão passo adiante por completamente fugir com Kamehameha. Os usuários conhecidos dela foram Fuguki Suikazan, Killer Bee e o mais famoso, Izami Hoshigaki. E por último, a espada Shibuki, uma espada que possui um pergaminho cheio de selos explosivos incorporados dela, aliados atrás da lâmina, combinando esgrima e explosões. Também é chamada de a espada explosiva. A espada em si possui 2 lados distintos, com uma aresta de corte estreito localizada abaixo de uma ampla plataforma. O rolo acima se desenrola ao longo desse último lado, deslizando para baixo em cima de uma superfície para formar o segmento individual composto de inúmeras marcas de explosivo, que se separa do restante após a detonação. A espada é capaz de recarregar um outro segmento de etiquetas para a plataforma automaticamente após cada explosão. O único usuário conhecido dela foi Jinpachi Munashi. Então é isso, pessoal, as 7 espadas enviadas pelos espadachins da névoa, o dito esquadrão mais forte da Vila da Névoa. Como podemos ver, cada espada tem uma característica que a podem torná-las uma mais forte que a outra, mas também vai depender de quem a empunha. Temos alguns ninjas poderosos entre estes, inclusive um que vai se tornar o Sesame Kage. Porém, também 5 deles foram mortos por um Geni, apesar dele estar usando a abertura dos seus portões. Fato que mostra o grande leque de força que há entre os espadachins. Mas aí, qual dos espadachins você acha que é o mais poderoso? Qual o mais fraco?
Fique atento para os próximos episódios.